Salve, rapaziada! Ótima manhã de domingo a todos, ótimo domingo de Páscoa, feliz Páscoa para todo mundo. E um domingo de Páscoa com finais de estaduais por todo o Brasil. Alguns times já foram campeões, exemplo do Grêmio, que venceu o Caxias ontem e conquistou mais um título estadual. E hoje a decisão é aqui em São Paulo. Palmeiras e Água Santa decidem o título paulista às 16 horas no Allianz Parque. Lembrando que o Água Santa tem a vantagem, venceu na Arena Barueri o primeiro jogo, surpreendendo todo mundo, venceu por 2-1 e tem a vantagem do empate no confronto de hoje. Vitória por 1 gol de diferença do Palmeiras leva o jogo para as penalidades e por 2 ou mais gols do Palmeiras, o Palmeiras obviamente garante o título e óbvio, né? Qualquer vitória do Água Santa dá o título para o Água Santa. Lembrando que o Água Santa venceu no domingo passado com 2 gols do Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga abriu o placar logo após o Hendrick empatou. E no finzinho do jogo, com vacilo ali do Marcos Rocha, o Bruno Mezenga desempatou a partida. E chegam para o Allianz Parque, a equipe de Diadema chega para o Allianz Parque com a vantagem. Palmeiras que jogou no meio da semana, o Água Santa não, mas o Palmeiras poupou seus titulares, não jogou nenhum titular no confronto contra o Bolívar lá na Bolívia, encararam o Bolívar e ainda a altitude, tanto que o Palmeiras sofreu bastante, foi derrotado contra a equipe boliviana e poupou. O Abel Ferreira preferiu poupar para vir com força máxima para o jogo de hoje. Então, todos os jogadores titulares também tiveram a semana livre para focar na decisão de hoje. E tudo indica que o Hendrick será titular. O Breno Lopes vinha sendo titular após a lesão do Bruno Tabata. Porém, o Breno Lopes foi titular na Bolívia. Então, com a titularidade do Breno Lopes lá na Bolívia, tudo indica que o Hendrick terá a oportunidade de iniciar jogando a final de hoje. Marcou um gol, tira um peso das costas do menino, que estava tendo muita pressão no início do ano porque não estava marcando. Então, com esse gol do Hendrick, tudo indica que Hendrick será o titular na partida de hoje. Allianz Parque, obviamente, estará lotado. Domingo de Páscoa é aquele domingo que é para ficar em família, mas tem final do Palmeiras. Quando tem final do Palmeiras, aí a torcida acaba abrindo uma exceção. Vão passar a Páscoa no Allianz Parque. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos e a tendência é que não tenha um banco livre no Allianz Parque na tarde de hoje. O Mike é desfalque para o jogo de hoje, ele saiu lesionado lá na Bolívia, um jogador que seria reserva, mas é um cara que frequentemente entra na equipe. O Michael sofreu uma dura entrada de um jogador do Bolívar e está fora, é desfalque, ficará algumas rodadas fora. E outro desfalque é o Piquerez, que teve uma entorse no joelho e também está fora. Então, 2 laterais, um lateral titular e um lateral reserva, estão de fora por lesão. Isso preocupa o Palmeiras, é um momento muito importante, óbvio, é uma final, e o Palmeiras perde 2 jogadores importantes. O Mike é um jogador reserva, mas frequentemente é titular, ou entra no decorrer das partidas. Então é um jogador que faz bastante diferença para o Palmeiras e vai fazer muita falta, sem sombra de dúvidas. O Palmeiras é o atual campeão paulista, venceu ano passado contra o São Paulo e busca o bicampeonato da competição. Lembrando que o Palmeiras teve 2 títulos em sequência de campeonato paulista em 93 e 94. A última vez foi nesses 2 anos, 93 e 94. Então, 30 anos que o Palmeiras não fatura um bicampeonato paulista. Então, tenta quebrar esse tabu que vem há longos anos. E dependendo do empate para o título, o Água Santa teve a semana livre. Como eu disse anteriormente, o time titular do Palmeiras focou apenas para a decisão, mas metade do elenco foi para a Bolívia, foi jogar a estreia da Libertadores. Então, parte do elenco está cansado, enfrentou uma altitude lá na Bolívia, uma longa viagem, enquanto o Água Santa ficou tranquilo, ficou totalmente focado na final do Paulistão. O Água Santa não tem desfalques, vai com força máxima para hoje e quer fazer história, obviamente. O Água Santa, ele nunca conquistou um título paulista e digo mais, ele nunca conquistou um título como uma equipe profissional. Conquistou títulos quando era uma equipe de várzea.
depois que se tornou uma equipe profissional, jamais o Água Santa foi campeão de algo. Já pensou conquistar um título dentro de um Allianz Parque contra o Palmeiras? É muita história. Lembrando que o Água Santa tem boas lembranças do Allianz Parque, até porque venceu o São Paulo no Allianz Parque nas penalidades, e então já tem boas lembranças nesse ano. São lembranças que estão frescas lembranças frescas na memória dos torcedores e dos jogadores, obviamente, do Água Santa. E falando sobre São Paulo, sobre as outras fases, o Água Santa ele vem fazendo história, tanto que das quartas até agora a decisão na final, o Água Santa só tirou a equipe de Série A. Nas quartas de final eliminou o São Paulo nos pênaltis, na semifinal eliminou o Red Bull Bragantino nos pênaltis. Então mostra que o Água Santa está encarando de igual para igual essas equipes que estão na elite do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, obviamente, é uma equipe com um dos maiores investimentos, se não o maior investimento no país em futebol. Então, hoje é o maior desafio, sem dúvida alguma. O São Paulo e o Red Bull Bragantino são equipes gigantes no futebol brasileiro, mas o Palmeiras vive um momento espetacular, está à frente dessas equipes. Então, óbvio, se fosse um videogame, hoje é o chefão para o Água Santa. O Água Santa enfrenta o chefão e vamos ver se o Água Santa consegue superar e fazer história na competição. E o Palmeiras, ele eliminou nas quartas de final o São Bernardo em uma partida muito difícil, e na semifinal, outra partida muito difícil contra o Ituano. Então, o Palmeiras teve 2 desafios ali complicados, mas conseguiu passar no tempo normal, não precisou levar nenhuma partida para as penalidades, e perdeu pela primeira vez na temporada contra o Água Santa no domingo passado. Então, a primeira derrota foi nesse primeiro jogo de final. E o aproveitamento do Água Santa nesse Paulistão histórico para eles, o Água Santa jogou 15 partidas, venceu 8, empatou 4 e perdeu 3 partidas. É um aproveitamento de 62,22%. Já o Palmeiras tem 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O aproveitamento do Palmeiras, obviamente, bem maior, 75,56%. E falando em cifras, em dinheiro, o prêmio para o campeão paulista é de 5 milhões de reais e para o vice 1,65 milhão. Para o Água Santa, qualquer uma dessas quantias é uma quantia muito importante para os cofres do Água Santa. Lembrando que o Água Santa esse ano não tem mais nenhuma disputa. O Água Santa já garantiu com esse paulista a vaga na Série D do ano que vem e da Copa do Brasil do ano que vem. Então o Água Santa não vai disputar a Copa Paulista, não tem mais torneios nessa temporada. O ano acaba hoje para o Água Santa, no dia... Cadê o dia aqui? Estou perdido no tempo. No dia 9 de abril acaba o ano pro Água Santa. Então, óbvio que o título é muito importante, mas essa premiação do Paulista já é algo importantíssimo pro planejamento do Água Santa. E o provável Palmeiras para hoje é com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Rony, Dudu e Hendrick no ataque. E o provável Água Santa, Igor Vinhas, Reginaldo, Marcondes, Didi e Gabriel Inocêncio. Na meiuca, Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias. E o trio de ataque com Lucas Tocantins, Bruno Xavier e Bruno Mezenga. Água Santa com a equipe igual do domingo passado, a equipe que surpreendeu o Palmeiras, jogou muito bem, calou minha boca, inclusive eu achei que o Água Santa jogaria fechadinho. O Água Santa foi para cima, o Água Santa não se escondeu na partida e deu certo. A coragem do Thiago Carpini deu certo porque acabou vencendo. Pegou em um dia que o time do Palmeiras parecia que não estava 100% concentrado para o jogo, não levou a final como deveria ser levada, não tratou com a seriedade, esse é o meu ponto de vista. Acho que o Palmeiras não estava com foco 100% nessa decisão, parece que estava... Enfim, levou como um jogo normal, um jogo classificatório, só que era uma final. E o Palmeiras tem as mudanças do Vanderlan, obviamente, porque o Piquerez saiu lesionado, então é novidade hoje o Vanderlan e o Hendrick no lugar do Breno Lopes. Então o Palmeiras vem com 2 mudanças para essa decisão, uma forçada, que é o caso do Vanderlan no lugar do Piquerez,
e o Hendrick, opção técnica mesmo, no lugar do Breno Lopes. O Breno Lopes, que inclusive foi muito mal na partida da Bolívia, perdeu gols importantes para o Palmeiras, que poderia fazer diferença. Então o Hendrick acabou ganhando essa vaga. Palmeiras tem a força da torcida, Palmeiras tem um baita de um time, e eu acho que o Palmeiras é favorito para vencer o jogo de hoje. Acredito que o Palmeiras leve a melhor nessa grande final. Se tornou uma grande final. Eu, inclusive, achava que o Palmeiras mataria o jogo lá em Barueri, na Arena Barueri, o primeiro jogo, e não foi o que aconteceu. O Água Santa vem mostrando muita força, tanto que a boa parte dos jogadores do Água Santa já estão conseguindo contratos aí em grandes equipes. O Bruno Mezengue é um caso, o Gabriel Inocêncio vai para o Santos, então são jogadores que já estão se encaminhando para grandes equipes do futebol nacional, e não é para menos, porque fizeram grande campanha, uma campanha histórica para o Água Santa. Mas eu acho que hoje o Palmeiras leva a melhor. Assim como o São Paulo, no ano passado, o Palmeiras enfrentou o São Paulo, perdeu o primeiro jogo da final, só que jogando em casa, com a força da torcida. O Palmeiras no Allianz Parque é uma equipe muito difícil de ser batida. Eu acho que esses pontos faz o Palmeiras ser favorito. E além disso, o Palmeiras vem de 2 partidas, 2 derrotas. O Palmeiras é uma equipe que não está acostumada com isso. Então, o Palmeiras precisa virar essa chave, porque depois desse Paulista já vem Copa do Brasil, a sequência da Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras precisa ter uma boa impressão, precisa mostrar uma boa impressão na partida de hoje para seguir bem a temporada. Uma derrota hoje não é crise no Palmeiras, não é nada disso, mas já começa a gerar uma desconfiança da torcida, a torcida que sempre está pedindo reforço, quer jogadores mais tarimbados no futebol brasileiro, no futebol internacional, e o Palmeiras não traz, acaba trazendo jogadores mais, não é modestos, mais promessas do que jogadores já prontos. Então, em caso de derrota na partida de hoje, a torcida vai pressionar bastante. Então o Palmeiras entra com uma obrigação gigantesca. E o Palmeiras é um time que não costuma tremer, é um time que não sente essa pressão, é um time que está acostumado a grandes jogos. E eu acho que o Palmeiras reverte o placar, eu acho que o Palmeiras vence por 3-0 e leva o título paulista, leva mais um título paulista e chega ao 25º título paulista em sua galeria. Qual que é a sua opinião? Você acha que o Água Santa vai surpreender e o Água Santa vai fazer a festa no Allianz Parque? Comente aqui. Ou se você acha também que o Palmeiras vai levar a melhor, comente o seu placar, sua opinião, tá bom? É muito importante, a ajuda de vocês é muito importante. Curta o conteúdo, se inscrevam na R-City. E agora eu vou curtir meu domingo de Páscoa também, porque eu mereço e eu sou filho de Deus. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.